Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Hoje a professora Maiana Zates fala sobre xenotransplantes, um procedimento que envolve o transplante, a infusão ou implantação de órgãos de diferentes espécies. No final de novembro, a revista Nature publicou um artigo cujo título foi Will Pigs Solve the Organ Crisis? The Future of Animal to Human Transplant. Será que os suínos resolverão a crise da falta de órgãos? Nele, discute-se uma retrospectiva dos avanços recentes e o futuro dos transplantes entre animais e humanos. Esse artigo me chamou a atenção porque iniciamos as pesquisas viabilizando o xenotransplante no Brasil há 5 anos. E no último dia 30, assinamos um convênio com o IPT para construir lá uma Pig Facility. Quais seriam as vantagens de se usar órgãos dos suínos para xenotransplantes? Então, primeiro, porque anatomicamente seus órgãos são muito semelhantes aos humanos. Depois, porque os suínos se reproduzem facilmente. Têm uma gestação curta, de cerca de 4 meses, e produzem muitos filhotes. E as cirurgias poderiam ser planejadas com antecedência e não organizadas às pressas quando se obtém um órgão compatível de uma pessoa que acaba de falecer. Além disso, no caso de transplantes entre humanos, não há tempo hábil para averiguar a história pregressa de doenças ou predisposição genética do doador. Quais foram, então, os avanços tecnológicos que estão permitindo a possibilidade de se usar órgãos de suínos para transplantes? Então, 2 descobertas foram fundamentais: os projetos de sequenciamento de genomas e a técnica de CRISPR que permite editar genes. O sequenciamento do genoma humano e dos suínos mostrou que há uma semelhança de 98% entre o genoma humano e dos suínos. Isso permitiu identificar os genes dos suínos responsáveis por provocar uma rejeição hiperaguda se um órgão de um suíno for transplantado para um ser humano. E a outra descoberta fundamental foi a tecnologia de CRISPR, que permite editar ou silenciar os genes dos suínos responsáveis pela rejeição aguda. Recordando, em janeiro desse ano foi realizado o primeiro transplante de um coração de um suíno para um paciente chamado Bennett, um homem de 57 anos, que não tinha outra alternativa. Ele sobreviveu 60 dias, o que pode ser considerado um grande sucesso, porque o primeiro paciente que recebeu um coração transplantado em 1967 sobreviveu somente 18 dias. Além desse transplante cardíaco, quais foram os outros avanços deste ano? 2 outros grupos transplantaram rins de suínos em pacientes que estavam em morte cerebral. Os órgãos transplantados não foram rejeitados e produziram urina, mas por motivos éticos não foi possível manter os órgãos conectados por muito tempo. E quais são os próximos passos? Como os cientistas estão tentando convencer o FDA a iniciar os ensaios clínicos? A importância do projeto de xenotransplante é inegável. Somente nos Estados Unidos há mais de 100 mil pessoas na fila dos transplantes e no Brasil são mais de 50 mil pessoas. Infelizmente, muitos morrerão antes de conseguir um órgão. A questão agora é se o FDA, a agência regulatória dos Estados Unidos, vai permitir os primeiros ensaios clínicos. E isso nos interessa muito, porque se o FDA permitir, isso certamente facilitará a aprovação pela Anvisa. Um argumento importante que está sendo usado para convencer o FDA é que centenas de macacos sobreviveram até 3 anos depois de serem transplantados com órgãos de suínos, incluindo coração, rins e ilhotas produtoras de insulina. Entretanto, não há um consenso entre os diferentes grupos envolvidos sobre quantos genes dos suínos precisam realmente ser editados e qual é o melhor órgão para se iniciar os primeiros ensaios clínicos. Uma opção seria o rim, enquanto outros defendem começar com o fígado em pacientes em estado terminal. Sem entrar no mérito da ética animal, eu me pergunto se os macacos são um bom modelo para testar a compatibilidade em órgãos de suínos e humanos, e se novos estudos pré-clínicos com macacos precisam realmente ser realizados antes de se iniciar as tentativas clínicas com pacientes. A professora Maiana Zates conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Minuto do Cérebro.
por Otávio Pontes Neto. Professor, ainda faltam evidências experimentais, mas estudo já indica que lençóis pesados aumentam a liberação de melatonina com possível benefício ao sono? O uso de cobertores mais pesados tem surgido como uma potencial intervenção não farmacológica para aliviar condições como insônia e ansiedade. Mas apesar da falta de evidências experimentais, esses supostos efeitos são frequentemente atribuídos a uma redução do sistema de estresse endógeno e uma liberação aumentada de hormônios como ocitocina e melatonina. Nas últimas semanas, um estudo realizado na Suécia com 26 voluntários saudáveis observou os níveis de melatonina nos pacientes quando eles dormiam com cobertores normais ou com cobertores pesados de aproximadamente 12% do peso corporal. E de forma interessante, o estudo mostrou que durante as noites em que os participantes dormiram com cobertores mais pesados, houve um aumento de liberação de melatonina medida na saliva desses pacientes em torno de 30%. Como isso se dá? A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal e desempenha um papel essencial no tempo total de sono e no ajuste do horário do sono. Estudos futuros são necessários para investigar se esse efeito estimulante sobre a secreção de melatonina ele permanece com o uso mais prolongado desses cobertores, e também não está claro se esse aumento de melatonina ele é terapeuticamente relevante e realmente tem um impacto na qualidade do sono. Acabamos de ouvir o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre muito bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, profissão do futuro, instalador de internet das coisas. Luli, que raio de profissão é essa? Olha, eu não sei se existe formalmente, mas é uma coisa importante para se pensar. Nem todas as profissões ligadas à tecnologia demandam uma grande especialização. Parece que hoje em dia, para você trabalhar com tecnologia, você tem que entender de neurociência, de ciência de dados e de uma série de coisas e conhecer umas 4 ou 5 linguagens de programação. Mas se você pensar na outra ponta, a gente tem cada vez dispositivos inteligentes mais comuns, mais baratos, e os conflitos entre eles são muito comuns. É verdade, e cada telefone tem o seu assistente. Instalar a Alexa é fácil, e aquelas lâmpadas inteligentes são compatíveis com tudo. Pois é, isso sem contar smart plugs, tomadas, soquetes, fechaduras, eletrodomésticos, televisões. Na verdade, é uma coisa que já se falava há um tempo atrás, que tudo que puder ser conectado, será conectado. E cada vez mais serviços, da instalação simples até a programação em linguagem natural, eles são fáceis, eles estão ali, mas muita gente faz pela metade. E às vezes o cara programou uma rotina para que, sei lá, todo dia às 6 da tarde a lâmpada do corredor acende e ele esqueceu aonde ele programou isso. Ou ele programou 2 coisas conflitantes e não faz a menor ideia, porque isso não está centralizado em lugar nenhum. Daí é natural que o indivíduo acabe tendo uma casa inteligente que ela, na verdade, é uma casa maluca, que se funciona de vez em quando e funciona com regras muito doidas. E é aí que entra o instalador? Sim, o instalador nessa hora, ele acaba sendo como um eletricista moderno. Ele faz o que muito usuário poderia fazer, mas não tem tempo, não tem conhecimento ou não tem paciência. No fundo, é muito fácil comprar. As coisas estão muito fáceis ali, tem um aplicativo, você pluga e joga e acabou. A sua televisão já vem com um monte de coisas instaladas, mas chega uma hora que você precisa pôr uma ordem na casa, e um cara desses pode até economizar dinheiro. Economizar dinheiro? Sim, economizar dinheiro, porque, por exemplo, ele pode repropositar o lixo eletrônico.
Todo mundo tem um aparelho velho em casa. Por exemplo, um telefone celular que ele não usa mais, né, e que ele não reciclou, que está em algum canto qualquer aí da casa, né? Tire a primeira pedra quem não tem um desses, né? Esse telefone velho, ele pode se tornar um sensor de segurança, ele pode se tornar uma câmera, ele pode se tornar um monitor de bebê, ele pode se tornar uma série de coisas super bacanas. Ao contrário do computador velho, que ele era muito grande, muito pesado, fazia barulho, etc. Então, o computador velho, ele ocupa espaço e, portanto, a gente procura arranjar um jeito de reciclá-lo, de levá-lo embora, de levá-lo adiante. O aparelho velho, ele pode ser reutilizado de um monte de formas. Às vezes o cara tem aqueles sensores de atividade física usado para correr ou para andar, né? Os marcadores de passos digitais, que podem ser usados como outro tipo de sensor. Pode ser usado para você encontrar uma bolsa ou para encontrar alguma outra coisa. Então, é muito legal. Eu acredito que um empreendedor do futuro vai vir daquele lugar que a gente menos espera, que é um indivíduo que simplesmente percebeu uma necessidade que está debaixo do nariz de todo mundo e resolveu investir em instalação dessas máquinas. E talvez até ganhe um dinheiro com a revenda de uma ou outra. E pode ser, tá aí uma dica, né? Se você, por acaso, quiser investir nisso aí, eu não quero nenhum direito autoral, só que aí se tiver algum problema nas coisas da minha casa, eu vou querer que você me ajude a resolver os problemas e me dá pelo menos um descontinho no serviço. Eu sou Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Lully Radfarer. Datacracia, por Lully Radfarer. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Sobre o que falaremos hoje, professor, aqui em Sustentáculos? Bom dia, Quinto. Bom dia a todas e a todos. Na quinzena que passou, esta coluna é sobre sustentabilidade e é quinzenal. Então, nessa quinzena que passou, o tema principal da sustentabilidade, que obviamente é o das mudanças climáticas, foi abordado em 2 seminários online muito importantes, que certamente estão facilmente disponíveis no YouTube ou nas entidades que eu vou citar que promoveram, e que, para as pessoas, para os ouvintes dessa coluna que se interessam especificamente ou se interessam mais pela questão das mudanças climáticas, porque, por exemplo, muitos estão muito mais concentrados na questão da biodiversidade, que agora vai começar a sua COP, né, a sua 15ª COP. Então falaremos disso provavelmente na próxima coluna. Mas em relação à grande questão principal, por que é principal mudanças climáticas? É porque tudo que a gente puder fazer pela biodiversidade, em termos de conservação da biodiversidade, vai ralo abaixo, vamos dizer assim, se não for contida, o aquecimento global não for contido. Então, nesse sentido é que eu estou fazendo essa hierarquia, vamos dizer assim, mas no fundo, tanto faz, eu acho que a preocupação deve ser igual com a questão das mudanças, com o tratado das mudanças climáticas e com o tratado da biodiversidade. Então, no que se refere ao primeiro, a questão climática, ou como muitos estão preferindo chamar a urgência climática, a quinzena passada foi marcada por 2 importantes seminários, ambos aqui em São Paulo, e eu vou destacar isso em seguida. Pois então, professor, fale-nos um pouco sobre esses 2 seminários. Então, o primeiro foi no 29 de novembro, que foi uma terça-feira, na tarde dessa terça-feira, foi promovido pela FAPESP e teve como coordenador o nosso querido colega Paulo Artacho. Eu achei muito interessante, eu acompanhei com muita atenção esse seminário e, embora ele não tenha dado respostas para questões que eu formulei, inclusive ali, que eu acho muito séria, já vou avançando uma delas, é o seguinte: não existe base científica, pelo menos por enquanto, para essa ideia de net zero, que passou a ser importantíssima. Na verdade,
é ela que está dando algum impulso ao movimento de descarbonização, principalmente do lado empresarial, que foi uma das questões que eu mais pretendi destacar no seminário seguinte, que eu vou já citar, que é o da Folha de São Paulo, e que foi logo depois, na quinta-feira, 1º de dezembro, 2 dias depois. E eu procurei chamar a atenção disso lá. Ou seja, pode ser que venha a ter, se for respondido, se a comunidade científica vier a responder um artigo que saiu na Nature Climate Change em junho do ano passado. Durante 1 ano e meio, eu estou na expectativa de que surjam contestações, é assim que a ciência funciona, né? E é bem provável que ainda venha a surgir, não sei, porque são estudos muito demorados, né? São modelos muito complexos. Então, eu procurei destacar nas 2 ocasiões em que nós não temos. Embora tenha sido muito positiva a invenção dessa ideia de net zero, ela não tem base científica. Então, olha, eu insisto, procurem, por favor, o seminário da FAPESP e o seminário da Folha, nessas datas que eu citei. É muito fácil de encontrar e acho que para quem se interessa por essa questão da mudança climática, é assim fundamental para que a gente tome o pé da discussão que está ocorrendo e das questões que nos farão avançar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, qual a importância do Programa Nacional do Livro Didático para a Educação? O Programa do Livro Didático é um programa que está a cargo do Ministério da Educação e tem uma importância muito grande. Por quê? Porque os livros são escolhidos, primeiro a partir da qualidade, os livros didáticos, eu estou dizendo. Então isso quer dizer que uma comissão técnica verifica quais são os livros consistentes de física, química, biologia, filosofia, sociologia, e faz uma lista. E dentre esses livros, a escola e o professor da escola pública escolhem o livro que quiserem. Eles não podem colocar um livro que esteja fora dessa lista. Mas dentro dessa lista eles podem fazer o que eles quiserem como escolha. Isso tem que ser feito num prazo suficiente para o governo encomendar os livros e distribuir a todos os alunos antes de começarem as aulas. Então, digamos, eu não tenho na cabeça exatamente o número de meses, mas digamos que em agosto, ou talvez até antes, o professor escolhe os livros, o governo receba toda a lista e saiba quantos livros tem que comprar. Lembrem que tem uns 40 milhões de alunos na educação básica pública, acho que é esse o número hoje. Então, você tem que comprar livros ao total para 40 milhões de alunos em várias disciplinas. São centenas de milhões de livros que o governo dá de graça para os alunos da escola pública. E esses livros, se você estiver no ensino privado, você vai comprar para o seu filho por o quê? 150, 200 reais. E o governo federal, como um enorme comprador, compra milhões de exemplares de cada livro, ele negocia pesado. Pode ser que ele pague 10, 15 reais cada livro. Então, é um negócio bom para as editoras, mas não é um negócio da China. Tipo, se a gente pagar 150 reais cada livro, a editora iria ganhar muito dinheiro, o autor iria ganhar provavelmente 15 reais por livro. Se ele vendesse 1 milhão, 2 milhões, ele teria 15, 20, 30 milhões de reais. Não é assim. É uma coisa muito mais criteriosa, porque é uma seriedade muito grande nas equipes técnicas que vem isso. E esse é um ponto importante. A gente tem que ter no governo gente que seja técnica, que não seja de um partido específico para eventualmente meter a mão no dinheiro, como foi feito, por exemplo, segundo dizem, tem que ser apurado ainda, da questão das bíblias fornecidas por um ex-ministro da Educação que tinha uma foto do ministro, uma coisa que é proibida até pela Constituição. O governo Jair Bolsonaro deixou de comprar parte do material que integra o Programa Nacional do Livro Didático de 2023. E os livros que deveriam chegar nas escolas no início do próximo ano letivo só deverão ser usados a partir de 2024.
Qual a sua análise, professor? A falta de livros didáticos para o ano que vem é muito grave, porque essa é o que as pessoas chamam na área técnica de uma operação de guerra. Operação de guerra quer dizer o quê? Você tem que ter tudo muitíssimo bem organizado para conseguir que cheguem a tempo. Então, as aulas vão começar, por hipótese, dia 1º de fevereiro. Então, antes de 1º de fevereiro, todos os alunos têm que ter já os livros para eles poderem acompanhar. Se atrasar 1 mês, 2 meses, 3 meses, você faz um estrago na educação gigantesco. Eu vou comparar com outro caso, é o do Enem. O Enem, as provas são impressas em São Paulo, elas são guardadas no quartel de Quitaúna, em Osasco, a 7 chaves, com apoio, e umas 3, 4 semanas antes das provas, elas começam a ser enviadas por caminhões, escoltados por serviços armados, para Rondônia, para os estados mais distantes, de modo que no dia de começarem as provas, todo mundo tenha já recebido. Mais ainda, cada pacote de provas tem um reloginho nele colocado para indicar a hora que abriu. Então, se alguém abrir um dia, algumas horas antes que seja, para tentar quebrar o sigilo, não tem. Então, eu acho que esses exemplos são bons para testar a seriedade com a qual um governo sério cuida. Infelizmente, esses últimos anos nós não tivemos governo sério e não tivemos seriedade nisso. Mas quando nós tínhamos governos sérios, era assim que se fazia as coisas e espero que voltem agora. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, como está a programação do seu final de semestre com os alunos? Leila e ouvintes da Rádio USP, finalizando o semestre e uma série de 3 visitas a museus ou instituições culturais da cidade de São Paulo, juntamente com meus alunos do curso de Introdução à Museologia, fizemos uma visita ao MASP, acompanhado da Daniela Avelar, que integra a equipe de curadoria do museu, que, por sua vez, é responsável também pela ação educativa ou pela relação mais cuidadosa, né, do museu com o público. O MASP, Museu de Arte de São Paulo, é um museu privado, sem fins lucrativos, e foi fundado em 1947 pelo empresário e mecenas Assis Chateaubriand, o Chateau. A biografia, escrita por Fernando Moraes, foi lançada em 1994, revelando não só a vida desse polêmico e influente personagem, né, da história do Brasil no século XX, mas também o próprio contexto brasileiro que gerou não só esse museu, né, na década de 40, como também o Museu de Arte Moderna e uma política cultural para o Brasil. Importante lembrar que o museu deixou para trás, por volta de 2014, uma crise institucional angustiante, que durou mais de 2 décadas e em grande parte se relaciona à presidência de Júlio Neves. Com a indicação de um novo curador-chefe, Adriano Pedrosa, o MASP volta às suas origens e volta, em particular, ao projeto originalíssimo de Lina Bobardi e Pietro Maria Bobardi para a pinacoteca desse importante museu, não só brasileiro, mas, eu diria, da América do Sul. E os alunos, o que estão achando? Essas visitas a equipamentos culturais da cidade de São Paulo, juntamente com os alunos, permitem não só uma maior intimidade com esses museus, né, esses centros culturais, enfim, mas também uma relação dialógica, uma vez que, geralmente, essa visita se faz acompanhada de pessoas que integram as equipes técnicas dessas instituições. E, nesse caso, com a Daniela Avelar, foi possível debater o novo projeto curatorial do museu, né, do MASP, que, como eu já disse, não só retorna com os cavaletes de vidro e a essa experiência única no mundo, né, onde os visitantes possam caminhar livremente entre esses cavaletes de vidro e fazer a sua própria trajetória
nessa rica história da arte ocidental, né? Também permite acessar uma nova lógica historiográfica muito sintonizada com outros trajetos curatoriais, seja na Europa, nos Estados Unidos, né, baseados em teorias decoloniais, que revêem essa grande história da arte ocidental, propondo uma sobreposição ou um encontro, né, de diferentes histórias. E o MASP vem tratando isso com bastante rigor e com bastante sucesso, né, ao trazer outras histórias que até então não estavam sendo consideradas, seja pelo próprio MASP, seja por outros museus. O debate foi rico, essa visita de fato pôde suscitar, né, outros questionamentos, mas uma coisa que eu deixo aqui para finalizar é que talvez o MASP pudesse de fato abrir as cortinas da Pinacoteca, né? Uma vez que a experiência que tivemos anteriormente no MASP, né, antes da gestão, então, que ocasionou a maior crise institucional desse equipamento, permitia essa interação com a cidade, seja de um lado com um parque Trianon, né, com esse verde originário da Mata Atlântica, e do outro lado com essa cidade imensa que é São Paulo, com seu centro da cidade reluzindo à distância. O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.